Na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo de número 11, no versículo de número 33, está registrado o seguinte: ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus. Quão insondáveis são os teus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Até onde se pode conhecer Deus? Até que ponto nós podemos conhecer Deus? O salmista, o apóstolo Paulo, ele vai dizer que a sabedoria de Deus é muito profunda. A ciência, o conhecimento de Deus é muito profundo. E os juízos de Deus são insondáveis. E os caminhos de Deus são inescrutáveis. Olhando para este texto, parece impossível conhecer a Deus. Porém, no livro do profeta Oséias, no capítulo 6, o profeta conclama a nação dizendo o seguinte, em nome de Deus: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Então, até que ponto nós temos a capacidade de conhecer a Deus? Em primeiro lugar, nós nunca teremos uma ciência, um conhecimento completo de Deus, 100%. Nunca. Porque Deus, ele está muito acima de nós. Ele é transcendente, ele é imanente, porém é transcendente também. Ele não se mistura com a sua criação, ele não se confunde com a sua criação, apesar de estar preocupado com ela, agindo no controle da sua criação, porém ele não se mistura e não se confunde com a sua criação. Ele está acima da criação. Então, conhecer a Deus, esta enorme sabedoria, este mistério que é Deus. A Bíblia diz que Deus é Espírito. Nós nunca vamos conhecer a Deus na sua totalidade. Porém, Deus, ele se revela a nós. Ele se revela, e o profeta Oséias, o texto do profeta Oséias é uma prova disso, de que Deus se revela a nós e de que a vontade dele é que o conheçamos cada vez mais até o limite que ele nos colocou. E qual é o limite para conhecermos a Deus? As Escrituras. Nós só podemos conhecer a Deus até o ponto em que as Escrituras o revelam. Nós nunca vamos conhecer a Deus além do que as Escrituras nos revelam. Deus já nos deu a sua palavra escrita, a sua revelação escrita, para que o conheçamos cada vez mais até o limite em que as Escrituras nos dão o direito de examinar a Deus. Conhecer a Deus na sua totalidade é impossível, mas estudá-lo e conhecê-lo segundo o que as Escrituras nos revelam é o nosso dever, na verdade um privilégio, porque na Bíblia nós encontramos o que de Deus se pode conhecer. Está revelado nas Escrituras. Então não adianta buscar o conhecimento de Deus em outro lugar. Não adianta buscar o conhecimento de Deus nem na própria experiência. As nossas experiências pessoais com Deus nunca podem exceder a revelação de Deus nas Escrituras. O que Deus fez na nossa vida, o milagre que recebemos, a cura que recebemos, uma obra que Deus fez na nossa vida, nunca pode ser maior do que a revelação das Escrituras, a revelação de Deus nas Escrituras. Então nós podemos conhecer a Deus
e é nosso dever prosseguir conhecendo a Deus, porém, dentro do limite das Escrituras. As Escrituras dão limite de até onde nós podemos conhecer a Deus. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.